Um momento de oração, né? Vou pedir ao presbítero Davi para estar orando, agradecendo a Deus, né? A gente está dedicando esse dia de maneira especial ao Senhor. À noite nós vamos celebrar a ceia também, né? Então que possa realmente ser um dia diferenciado na nossa vida. Obrigado. Sim. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, Sim, ó Deus, por mais essa bênção que o Senhor concede em nossas vidas, ó Deus, com saúde, com física. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque com certeza muitas das bênçãos que o Senhor já nos deu, nós nem percebemos. Mas te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, em torno da Tua Palavra, e especificamente, Senhor, para celebrarmos o batismo. Deus, obrigado, Pai. O Senhor seja louvado, Deus. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Porque somente o Senhor merece adoração e louvor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as pessoas que serão batizadas nessa manhã, especialmente o casal, Senhor, que tomou uma decisão e aceitou a Cristo, e nesta manhã, Deus, mostra publicamente a sua fé através do batismo nas águas. Te louvamos por eles e pedimos que a tua mão esteja estendida, guardando, protegendo, abençoando e suprindo, meu Deus, todas as suas necessidades. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ao Rogério e a Miriam também aqui ao meio. Nós vamos orar por eles. Também a Dona Irene, que sempre nos cede a casa gentilmente. Pedir o presbítero Gilmar para dirigir essa oração. A gente vai orar agradecendo, né, pela vida da Dona Irene, pela vida do Rogério, da Miriam. E nós sempre damos oportunidade. Nós sabemos que a condição principal para que alguém possa ser batizado é ter nascido de novo, né? É ter crido em Jesus Cristo e recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E muitas vezes as pessoas, elas até passaram por esse momento, mas não assumem ainda aquela posição de descer as águas, né? De ser batizado. Eu falo que o batismo é como a aliança para quem é casado. Não faz sentido eu dizer que eu sou cristão e eu não ser batizado. Assim como não faz sentido eu dizer que eu sou casado, mas não tenho uma aliança que identifica o meu compromisso, né, com a minha esposa. Então a gente olha por esse lado, né, e sempre também dá oportunidade, né? Nós temos já um propósito de começar uma nova classe, preparar mais pessoas para o batismo esse ano, né? Normalmente a gente faz 2 vezes por ano. Mas também, se alguém aqui do nosso meio que ainda não foi batizado, né, ou deseja ser batizado nas águas, às vezes o batismo foi o batismo por aspersão, né, como a igreja presbiteriana costuma fazer, algumas igrejas de linha mais tradicional, nós damos a oportunidade. A gente tem túnica sobrando aí, quem quiser aproveitar a oportunidade, né, a gente pode estar efetuando isso. Eu lembro da passagem em que o eunuco estava voltando para sua terra, lendo um texto de Isaías, sem compreender a passagem daquele texto, e Deus retira Filipe e traz ele até ali junto, né? E aquele momento ele recebe a palavra é esclarecida para ele, né? Filipe pergunta para ele: você compreende o que você está lendo? Ele: não compreendo, né? Se refere a quem? Se referem ao próprio escritor. Ele não sabia a quem se referia aquela palavra. Então Filipe sobe, explica e apresenta o Evangelho, e aquele homem crê, né, pela pregação de Filipe, ele crê, e de repente eles passam por um lugar e eles veem águas, né? Ele fala: que me impede de eu ser batizado? Nada impede, a partir do momento que ele tinha crido, né? O conhecimento, o crescimento espiritual, ele vem no decorrer do tempo, né? Então nós vamos estar hoje tendo essa oportunidade, né, de uma maneira especial. O Rogério e a Miriam participaram da classe de preparação, a gente acompanhou, né? A esposa do Rogério acompanhou junto, participou, mas já é batizada, né? E nós vimos assim que realmente no coração deles houve algo diferente, né? A gente percebe pelo testemunho, pelas perguntas, pelo envolvimento, né, quando a palavra de Deus é apresentada. Então nós vamos orar por eles, né, e também
pela nossa irmã Dona Irene, agradecendo, né, por estar sempre cedendo a casa gentilmente. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Louvado o teu nome. eu te louvo o teu nome por essa manhã. Colocar essas vidas na tua Eu te presença. louvo o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na vida da tua igreja, Pai. E agora, Pai, como igreja reunida na casa da minha tia Irene, Pai, eu quero pedir, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida dela, Pai, derramando graça, sustentando ela no físico, no emocional, meu Pai amado. Que a tua mão esteja sobre a vida dela, que os anjos do Senhor estejam acampados em volta dessa casa, Senhor Jesus. Com ela eu peço que o Senhor abençoe os filhos, as filhas, os netos, as noras, o genro, a família toda. Eu peço a tua bênção, Pai, peço a tua graça, e que esse lugar, meu Pai, essa casa que foi preparada, Pai amado, lá no passado, Senhor Jesus, para que recebesse esse batismo, meu Pai amado, que essa piscina foi preparada, Pai amado. Oh Pai, eu louvo o teu nome por aquilo que o meu tio fez nessa terra, Senhor Jesus. Eu louvo o teu nome porque ele deixou, Pai, esse lugar preparado para a tua igreja, Pai amado. E eu sei, Pai, que isso foi propósito e inspiração no coração dele, Pai amado. E agora, Pai, eu quero orar pela vida desses nossos irmãos que vão estar descendo nas águas. Eles tiveram, Pai, um encontro pessoal com o Senhor, Pai amado, aonde, Pai, o Espírito do Senhor, Pai, chegou ao teu coração. E agora, Pai amado, que eles diante da tua igreja, Pai, para renovar esse compromisso através do batismo, Pai, que eles possam descer das águas, Pai, confiando e sabendo que o Senhor é um Deus que tem sustentado, sabendo que o Senhor é um Deus que tem abençoado a vida deles, ó Pai amado. Oh Pai, abençoa a vida deles, abençoa a vida da tua igreja, que a igreja Manaim possa ser uma igreja viva, Pai, uma igreja onde a tua palavra é pregada, Pai, e que muitos ainda, Pai, através, ó Pai, da tua palavra, Pai, possa descer as águas, Senhor Jesus, e receber o batismo do Senhor, Pai. Abençoa-nos a tua igreja agora, e mais uma vez eu te peço, Pai, abençoa essa casa, abençoa a vida da minha tia, sustenta ela cada dia, Pai. E eu agradeço, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dela e que ainda o Senhor há de fazer, ó Pai. Obrigado por tudo, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Senhor seja louvado. Os irmãos podem ser. Eu vou compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração agora pela manhã, né? É um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 64. É apenas uma devocional para a nossa manhã. Depois a gente vai compartilhar um texto mais específico sobre o batismo. Mas eu creio que o Espírito Santo vai estar falando conosco. Isaías 64, do versículo 1 até o versículo 8. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos levam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Amém? O profeta Isaías, ele faz uma confissão da condição que se encontrava o povo de Israel naquela época. E a condição que se encontrava o povo de Israel não era muito diferente da condição que se encontra o povo hoje. Isaías diz aqui que
as nações, elas não tremiam mais da presença de Deus. Ou seja, o povo não tinha mais temor a Deus. Cada um vivia a sua maneira, né? E ele clama, se o Senhor descesse e voltasse, né? E nós temos trabalhado esse ano o tema esperança, a volta do Senhor Jesus, né? Se o Senhor descesse e voltasse nesse momento, né? Olha a condição que se encontra o mundo, né? A condição em que se encontram a maioria das famílias, o povo que não teme a Deus, a condição de violência, de maldade que campeia nessa terra. Na época que Isaías escreveu isso não era diferente, ou seja, o ser humano nunca muda. O ser humano sempre tem uma tendência natural para o mal, a não ser que ele venha ter um encontro com o Salvador. E aí então Isaías diz, né, que sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Os que têm um encontro com Deus, a vida é transformada. E o Senhor se alegra e preserva a terra por amor a esses que são seus filhos. Se não fosse assim, essa terra já teria sido consumida há muito tempo. Mas porque a igreja ainda permanece, Deus se alegra e ainda preserva. E para esses que têm essa confiança em Deus, o texto tem uma palavra de promessa tremenda, maravilhosa, que é esse versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, os que esperam em Deus, eles têm uma confiança de que ainda que a situação esteja difícil, o mundo caminha para a destruição, o nosso Deus trabalha ao nosso favor. É isso que o texto diz, Deus trabalha para aquele que nele espera. Muitas vezes a gente está se desdobrando num esforço para conseguir, para conquistar alguma coisa, e a gente acaba se esquecendo que quem está à frente, quem vai nos dar gratuitamente é o Senhor. É verdade, Jesus. Não é o nosso esforço, logicamente Deus recompensa o esforço. Aquele que não quer trabalhar também não coma, o apóstolo Paulo dizia. Mas Deus recompensa o esforço, mas não é o nosso esforço, é a bondade de Deus que nos concede. Se conseguimos alguma coisa, foi favor de Deus na nossa vida. Então aqueles que confiam em Deus, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração nessa manhã. São muitas as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, mas a nossa confiança em Deus, ela está acima de tudo. Nós servimos um Deus que opera ao nosso favor, que trabalha ao nosso favor. O último versículo desse texto que eu li, ele fala sobre dependência de Deus. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Alguém aqui se dispõe a ser barro na mão do Senhor? Amém? Amém. Nós temos que nos dispor a sermos o barro na mão do Senhor. Interessante que Isaías não tem constrangimento nenhum de chamar o homem de barro, porque na verdade não passamos disso. No versículo anterior ele diz assim, no versículo 6, o homem, nós todos somos como o imundo, as nossas justiças como trapos de imundícia. Jamais obteríamos a salvação através da nossa boa obra, através da nossa própria justiça. Isaías reconhecia isso. As nossas iniquidades, elas nos arrebatam. Mas aí então nós caímos na mão do oleiro, caímos na mão do Senhor. E o que é que o Senhor fez? Pegou esse barro, começa a amassar para amolecer. Imagina isso, o começo da sua conversão, O Senhor começa a amassar, começa a tirar ali as pedrinhas no meio do barro, começa a deixar o barro moldável. O ser humano é assim, amados, nós somos duros. Nosso coração é duro, precisa o trabalhar de Deus para que o nosso coração seja quebrantado, e Deus vai nos amassando, vai nos moldando, e aí Ele faz conosco aquilo que Ele quer. Só que todo aquele que se entrega na mão do Senhor, quando esse barro for moldado, ele vai se tornar um vaso. E não é um vaso qualquer. O apóstolo Paulo chama de vaso de honra. Vaso de honra. Isso que cada um de nós somos hoje. Deixamos de ser o que nós éramos no passado, como imundo. Não valíamos nada. Éramos um barro
sujo, mas pelo mover do Espírito Santo que aconteceu na nossa vida, a partir da nossa conversão, da nossa entrega genuína, esse barro impuro foi trabalhado, e aí o Senhor nos coloca como vasos de honra. Amém? Nós podemos dar um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é ser um vaso de honra? Aonde se coloca um vaso de honra? Você não esconde um vaso de honra, não põe em qualquer canto. O vaso de honra, ele está lá em cima, amados. Um vaso colocado no altar, um vaso para ser visto, né? Um vaso para ser imitado, né? Então aí a nossa vida, a diferença da vida de todos aqueles que creram e receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Então deixa essa palavra para todos nós que estamos aqui, Igreja do Senhor, especialmente para o Rogério e para a Miriam, recém-convertidos, né? Vasos de honra já na mão do Senhor. É só esperar que no tempo certo Deus vai usar, Ele vai colocar no pedestal que Ele quiser. É Ele quem eleva o homem. Então que a gente possa ter essa confiança no nosso coração. Amém? Vamos louvar o Senhor com os cânticos. Louvado o teu nome, Senhor Jesus. Agradecemos nessa manhã. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ainda não te ouvi. Bendizemos o teu nome que é santo, Senhor. Glorioso tu és. Ele é exaltado para sempre, exaltado Deus.
lendo agora um texto que se refere diretamente ao batismo. Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus, dos versículos 13 ao 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Esse texto ele relata o batismo de Jesus. E uma das coisas que eu gostaria de destacar nessa passagem é o momento em que João conversa com Jesus. Jesus se aproxima para ser batizado, e João diz assim: Mas eu é que devo ser batizado por ti, né? E tu vens a mim? E aí Jesus responde para ele: Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Nós sabemos, amados, que Jesus, ele não necessitava ser batizado. Jesus não tinha nenhuma mancha de pecado. Então, por que Jesus foi batizado? Qual o propósito do Filho de Deus ter sido batizado? Jesus não tinha pecado, não tinha do que se arrepender, mas o grande propósito de Jesus ter passado pelo batismo, ele diz aqui: convém cumprir toda a justiça. E a justiça só seria cumprida se Jesus se identificasse com o ser humano e depois pagasse o preço dos nossos pecados naquela cruz. Então, quando Jesus se submete ao batismo, ele estava se identificando conosco, com cada um de nós. Ele estava se identificando com o nosso pecado, com a nossa natureza caída. Ele é Filho de Deus, ele vem em forma humana, ele toma a forma de homem, né? Paulo diz lá em Filipenses: ele se humilhou, né? Deixando a sua plenitude, a sua glória nos céus, e vindo em forma de homem. Imagina o que é para Deus, né? Deixar a sua plenitude de divindade e vir em forma de criatura. Foi isso que Jesus fez. Ele veio em forma humana, se identificou conosco, para depois oferecer a Deus, ao Pai, né, o seu sangue como propiciação, como pagamento pelo nosso pecado, pelo pecado de todos nós. Então é por isso que Jesus passou pelo batismo, para se identificar conosco. E o que é o batismo? E por que nós passamos pelo batismo? Nós passamos pelo batismo porque agora nós vamos nos identificar com Jesus. Primeiro ele se identificou conosco, tomando forma humana. E agora nós nos identificamos com ele. De que maneira que nós nos identificamos com ele? Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, Paulo explica a maneira como nós nos identificamos com Cristo. Romanos capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 até o versículo... O capítulo todo é muito lindo, né? Eu vou ler até o versículo 14. Mas preste atenção, veja as palavras do apóstolo Paulo. Paulo estava escrevendo para uma igreja, né? E Paulo estava se referindo à condição do homem, né? De pecador, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele já morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando nós somos batizados, nós nos identificamos com Cristo. Paulo diz assim que, porventura ignorais que todos nós somos batizados com Cristo na sua morte. Então, quando nós somos batizados, quando nós passamos por esse gesto simbólico que é o batismo, e nós somos mergulhados na água, esse gesto de ser sepultado na água significa a nossa morte para a nossa velha natureza. Então, de que jeito que nós somos sepultados com Cristo? A nossa natureza morre. A nossa natureza carnal é como se ela estivesse morta, sepultada. Então, quando nós mergulhamos na água, nós nos identificamos com a morte. E quando nós somos levantados das águas, nós nos identificamos com a ressurreição. Então, assim nós nos identificamos com Cristo, A nossa identificação com Cristo, ela se faz assim, Primeiro, Jesus se identificou conosco. Quando ele foi batizado, ele se identifica com o pecado de toda a humanidade. E depois, aqueles que creem e recebem a Cristo como Salvador, se identificam com Cristo, Então, não é simplesmente um gesto simbólico. O batismo é um símbolo, mas ele é um símbolo de algo muito mais profundo que tem que ter acontecido no nosso coração. A gente comentava na classe lá, Rogério? Não adianta ser batizado se não nasceu de novo, vai só tomar um banho de piscina, vai só se refrescar. O importante é ter a convicção de que um dia nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa vida foi transformada, e a partir dali nós morremos para aquilo que nós éramos, não somos mais aquela pessoa que nós éramos antes. E a prova de que isso aconteceu na nossa vida é que a nossa vida vai sendo transformada. Não somos perfeitos, a perfeição é que eu me converti faz 20 anos, mas a vida não mudou nada, então essa pessoa não se converteu da boca para fora. Porque quando há conversão genuína, há transformação de vida. Pelo fruto conhecereis as árvores. Então isso é que Paulo coloca claro para a gente. Agora, se nós nascemos de novo, como que nós vamos viver daqui para frente? Paulo diz: assim também andemos nós em novidade de vida. Então daqui para frente nós vamos viver uma vida nova. Uma vida nova, não mais preso ao pecado, às paixões da carne. Uma vida nova. No versículo 8 ele diz: se já morremos com Cristo também viveremos. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma das grandes dificuldades que a igreja enfrenta nos dias de hoje é esse testemunho. É muito fácil a gente encontrar pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, independente da denominação que são. É muito fácil. Mas quantos que verdadeiramente são sal e luz, são testemunhos de Cristo? Quantos verdadeiramente mudaram as suas vidas? Vidas transformadas, vidas mudadas. Quantos verdadeiramente que mudaram? Estava conversando esses dias atrás, eu não lembro agora com quem, mas estava me referindo a um testemunho de um pastor que foi pregar numa igreja, e a esposa, se não me engano, a esposa de um presbítero daquela igreja, no final do culto,
ela veio para o pastor dizendo assim, né, e o pastor elogiando o marido dela, que era um servo de Deus, ela falou, não, meu marido aqui na igreja é um, lá em casa ele é outra pessoa. Então essa pessoa não se converteu, né? Sei lá quantos anos de caminhada tinha, mas não houve transformação de vida, né? E aí qual que é o testemunho, né? Tem até uma história, né, João? Acho que a esposa veio com a mala. Esse é um outro caso, eu acho. A esposa veio e trouxe a mala na igreja porque ia mudar na igreja, né? Esse era o pastor? Esse era o pastor. Né? Seu Guilherme contava essa? Quem contava esse caso? Mas a esposa veio com as malas para a igreja e colocou lá, falou, eu quero morar aqui porque aqui na igreja meu marido é um, lá em casa ele é outro. Então, a gente imagina a situação, né? A gente ri, mas esse caso é triste, porque que transformação de vida que pode ter acontecido nessa pessoa, né? Pode ter sido batizado, né? Pode ter descido as águas, pode ter um cargo dentro da igreja, um ministério, pode até ser um pastor. Mas se não teve transformação de vida, amados, é sinal que o Espírito Santo não está agindo, não tem transformação. Então o batismo ele é a marca de uma vida nova, né? E a nossa vida tem que ser diferente, né? A gente vê que precisa haver diferença, tem que haver diferença. Alguma diferença tem que ter acontecido. Alguns mudam rápido, outros vão mudando mais devagar, né? O osso é mais duro, né? Então vai dando mais trabalho para o Espírito Santo. Mas muda, né? É preciso mudança. Então a gente olha nisso, né? Vou perguntar aqui pro Antônio. A Miriam mudou depois, tá mais boazinha dentro de casa, tá mais obediente com o filho. Vai ter que ter mudança. O Rogério mudou, né? Tá melhor, tá mais. Tem que haver mudança. Mas tá melhor. Lógico, quando a gente. Eu mudei, né? Não é por nada não, mas eu acho que eu mudei bastante, porque era ruim. E Deus está fazendo a obra, ainda tem coisa para fazer. O tio Cullen, né? Quem conhece o tio Cullen é um pastor já idoso, a gente chama ele de tio, né? É um dos maiores evangelistas que tem aqui na nossa região. Está com mais de 80 anos, 85 por aí. E ele dava um testemunho dizendo assim, que nós somos uma pedra bruta. Imagina uma pedra tirada ali da pedreira. E esse é o homem sem Jesus. E aí esse homem se converte, mas ele ainda é uma pedra bruta. Só que aí o Espírito Santo vem com martelo e talhadeira na mão. E aí ele fala, o Espírito Santo olha para Cristo e e vai martelando aquela pedra, né? E vai saindo lasca, né? E vai transformando, né? E de repente vira uma escultura quase a imagem de Cristo. Só que isso leva às vezes uma vida inteira, mas, né? Ainda tem lasca saindo, né? O Espírito Santo está ali batendo, né? Mas por que eu estou dizendo isso? A gente não pode desanimar, porque nós não somos perfeitos, nós caminhamos para a perfeição. Então, já andamos um bom caminho, ainda tem muito pela frente, e o Espírito Santo, graças à misericórdia de Deus, continua trabalhando na nossa vida, amém? Então nós vamos adorar mais próximo, fique à vontade, né? A gente vai... É uma bênção a gente ter essa oportunidade, né, com o Rogério. Aliás, a família tem sido um testemunho, né? A gente viu quanto Deus tem trabalhado nessa família, né? A família do Sr. José Amado. Então é uma bênção a gente desfrutar desse momento, né? Então, eu vou perguntar ao Rogério, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você o recebe como Senhor e Salvador da tua vida? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou, quando a Miriam nasceu, ele lembra que ele consagrou ela ao Senhor. E agora é uma entrega pessoal dela. Aleluia. Isso é muito lindo, viu, Antônio? Deus seja louvado. Que cada um dos teus filhos seja um instrumento da mão de Deus. Amém. Miriam, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você o recebe como Senhor e Salvador da tua vida? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
par de anos na minha frente, né, Davi? Davi já foi professor meu na escola dominical lá na Moriá, na Manaí, né? E é uma família que a gente também tem um carinho muito grande, né? Então, para mim, é uma honra Deus estar dando esse privilégio de participar desse momento da sua vida. Glória a Deus. Vamos mais para cá. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Continuo crendo, pastor. Amém. E o tem como Senhor e Salvador da tua vida. Amém. Deus seja louvado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque o Senhor é bom, porque a vossa misericórdia dura de geração a geração. Amém. Nós te louvamos, meu Deus, por esse momento tão precioso, Senhor. Por esses irmãos, Senhor, que agora se entregaram a vida diretamente a Ti, Senhor. Senhor, abençoa mesmo a vida deles, que eles possam permanecer firmes na Tua presença. Amém. Oh, meu Deus, abençoa também a família deles, Senhor. Aqueles que não são salvos, que o Senhor ainda possa salvar a vida Aleluia, deles. Deus, sim. Oh, meu Deus, também a Tua igreja, Manaí, Senhor. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém.